Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos aqui então para mais uma aula de estudo orientado. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, uma semana abençoada. Nossa aula de hoje ela é bem simples, né? Porque ela é a continuação da nossa aula da semana passada. Espero de coração que vocês tenham assistido. Quem não assistiu ainda, por favor, você não pode assistir essa sem ter assistido a outra, porque senão as coisas vão ficar fora de ordem. Não quer dizer que você não vai entender nessa aula aqui. O que acontece é que é uma sequência, tá, de assuntos sobre os pensamentos e as ações que devem ser evitados em relação aos estudos. Tá? Então, eu trabalhei com vocês na aula passada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E hoje vou trabalhar as outras 7. Então, quer dizer que se por acaso você não assistiu, você vai estar começando do meio para frente. Tá? Então, fica aí essa dica. Se você está assistindo essa sem assistir a outra, vai lá primeiro. Bom? Vamos lá, pensamentos e ações que devem ser evitados em relação aos estudos. Então, como eu estava dizendo, né, na aula da semana passada, nós vimos as 7 primeiras, então já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí ficou faltando então essas outras aqui. Deixa eu tentar colocar um pouco mais alinhadinho. Melhor aqui. E é a 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. É isso. Então vamos lá. São coisas que a gente deve evitar sempre que está estudando ou se preparando para os nossos estudos. Ok? Então, número 8. Achar que nunca vai aprender um conteúdo. Isso aqui é muito normal da gente escutar por parte dos alunos, principalmente com relação a disciplinas que envolvem cálculo. Tá? Por que isso acontece, né? É porque os conteúdos convencionais, digamos, de língua portuguesa, literatura no sentido mais literal, você tem um processo imagético, onde você precisa saber o assunto, mas esse assunto liga o seu cérebro em uma tríade, né, que a gente chama de signo linguístico, significante, significado e referencial. Então o seu cérebro precisa ver a palavra, ele precisa imaginar essa palavra para poder entender o que ela está falando. Exemplo básico, né? Se eu falo aqui para vocês a palavra maçã, tá? O seu cérebro ele imagina a maçã, ele tem uma imagem de uma maçã e ao mesmo tempo você consegue entender o que é, ou seja, é uma fruta. Certo? Então, quando o seu cérebro faz essa pirâmide de conhecimento, fica mais fácil para você compreender o assunto, correto? E às vezes outros envolvidos mais em cálculos, isso não acontece. E aí é o que gera esse pensamento aqui, tá? De que nunca vai aprender o conteúdo. Isso não entra na minha cabeça. As pessoas costumam usar esse termo, tá? Então não é assim. Sempre tem como você aprender um conteúdo. Você só tem que saber qual é o melhor caminho para você aprender este conteúdo. Ok? 9. Desistir de aprender uma matéria porque não gosta do professor. Se vocês soubessem o tanto que isso é normal, tá? O quanto isso aqui é super normal de acontecer, tá? Os alunos em geral, eles têm um vínculo com o professor. Tem professor que gosta, tem professor que ele não gosta, tem aquele, a maioria é aquele tanto faz. Só que quando é o professor que gosta, mesmo que seja um assunto que ele não gosta, vamos dizer assim, ele se esforça, ele dá um melhorzinho ali, vai. Agora, se é um professor que ele não gosta, pode até ter um assunto que te interessa, mas no fim acaba não prestando atenção porque não gosta do professor, tá? Mas a questão aqui não é sobre você deve ou não gostar do seu professor, mas sim não desistir de aprender a matéria
porque não gosta do professor. Então você não deve desistir de aprender aquele assunto por causa do professor. Você pode tentar outros meios, outras maneiras de aprender aquele conteúdo, ou em vídeos pela internet, afora, ou tentando ir atrás de algum outro professor que possa te ajudar quanto a esse conteúdo, beleza? Porque a gente sabe que todo aluno ele escolhe, ele tem aquele professor que ele gosta mais, aquele que ele gosta menos. Isso é muito normal. Vou contar um segredo para vocês que até professor é assim também, tá? Não mais precisamente com o aluno em si, mas mais com a turma. Então tem umas turmas que é melhor, digamos assim, mais fácil. Então gosta mais de entrar lá do que nos outros, mas nem precisa desistir de dar aula. 10. Achar que não vai conseguir se organizar melhor para estudar. Isso aqui é uma questão muito... Vocês estão ficando longe do microfone. Isso aqui é uma questão que envolve muito pessoas do terceiro. Então vocês estão no primeiro, talvez não sintam muito isso, né? Mas achar que não vão conseguir organizar melhor os seus estudos. Por que eu falo do terceiro, né? Porque o terceiro eles estão num momento muito crucial, um momento muito importante, que é se preparando ali para o Enem, nessa altura do campeonato, e muitos acham que não vão conseguir mais se organizar porque não tem tempo hábil, né? Não tem tempo hábil para poder atingir todos aqueles conteúdos que eles desejavam, tá? Mas não é assim que funciona. Então, a melhor maneira é só dar seguimento. Você sabe que não vai conseguir mais ver determinados conteúdos, não tem problema, só segue. Porque se você segue os seus estudos, se você segue a sua linha de raciocínio, aquilo que você planejou para você, as coisas tendenciosamente vão dar certo, tá? É só você seguir, só segue mesmo. É importante muito, muito para todo mundo que vai estudar. Isso aqui pode valer para sua vida toda, não só agora. A questão é você seguir. Sempre tem um assunto que chega, ele dá uma travada e tudo mais, não tem problema, só segue, vai embora, tá? Vai, continua estudando, estudando, estudando. Se você não está conseguindo se organizar, não fique pensando que não vai conseguir a longo prazo. Às vezes a gente tem um dia que não tá muito legal, não tá muito bom, as coisas não estão fluindo, né? Então o que você faz? Você para ali aquele momento e no outro dia você pega novamente, tá? Porque o estudo ele também é por vínculo, como que eu vou dizer, como se fosse físico. Tem dia que a gente está mais apto para fazer algo e outro dia nem tanto. Vou usar o meu exemplo aqui para poder gravar essas aulas para vocês. Tem dias que sento aqui para poder gravar e me preparo o conteúdo, porque eu gasto muito tempo antes de começar aqui a gravar. Às vezes para vocês pode parecer fácil, mas tem dias que eu também não estou muito afim, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para se organizar, e às vezes cansa um pouco, mas eu não posso desistir por conta disso. Então dou um tempinho e depois volto. Então mesmo é sobre a sua organização de estudo. 11. Achar que o tempo é pouco para tanta coisa que precisa estudar. Nunca o tempo é pouco, tá? Você sempre tem que estudar dentro do tempo que você tem. Então se você tem 6 horas diárias para poder estudar, além das 4 da escola, então você estuda essas 6 horas, porque sempre tem alguém estudando tudo isso. E aí se você fala, não, mas eu não tenho esse tempo, não, eu só tenho 2 horas. Não acho que esse tempo é pouco, tá? Esse é o tempo que você tem, é o tempo que você precisa, tá bom? Então você tem que encaixar o seu estudo de acordo com a sua realidade, com aquilo que você acredita que é o melhor para você, ok? Então sempre há tempo, mesmo que seja só meia hora. Vai na escola e no período contrário ao seu você trabalha, é muito difícil, tem os afazeres de casa e tudo mais e não tem muito tempo, mas o tempo que você tem é o tempo hábil, é o que você consegue fazer, tá bom? Ficar esperando a vontade de estudar chegar, isso nunca vai acontecer. Do nada a vontade vem, não vai. Bom, a vontade de estudar ela é nata em você.
Então você faz isso acontecer. Porque conforme você vai estudando, você vai tendo essa sensação, tá? De que, nossa, eu preciso estudar. Preciso estudar, eu preciso estudar. É algo natural que conforme você vai estudando, ele vai aparecendo. Tá? Então não é você, nossa, eu não gosto de estudar, eu vou ficar esperando que em algum momento ela vai aparecer. Tá bom? Não é nesse sentido. Não vai acontecer. Tá bom? É você tem que estudar por conta. E começar em algum instante. Para quem já está nesse instante, fica tranquilo. Então é só você continuar mesmo, tá bom? Vamos lá, 13, porque já tem 10 minutos de aula. Utilizar as redes sociais ou celular durante as aulas. Acho que esse é o erro mais grave de hoje em dia. Levando em consideração o meu tempo de estudo lá atrás, né, no meu ensino médio, por exemplo, nós nem tínhamos acesso a nada disso. O celular até existia, mas não como é hoje. Não era smartphones, vamos dizer assim, né? Mas qual é o problema? Aí a pessoa, onde ela tá estudando, aí ela tá com o celular. Então, se você puder, deixa ele desligadinho. Tá bem desligadinho lá no cantinho e tudo mais. Ah, mas eu estou estudando pelo celular. O que eu devo fazer? Desliga as notificações das redes sociais, tá? Até porque o certo mesmo seria você não ter. Se você é um estudante, por exemplo, focado em melhorar muito e fazer um Enem com força, por exemplo, isso é um exemplo que eu uso mais, repito, com os terceiros anos. O melhor é você nem ter, deixar desinstalado, porque assim fica mais fácil para você estudar, ok? Então utilizar as redes sociais e o celular durante as aulas é um erro, tanto na escola quanto você estudando em casa. E por último, aí para a gente finalizar, então estudar matérias diferentes das aulas que está sendo ministrada pelo educador ou pelo professor. E isso aqui é uma das coisas que eu mais vejo, me chateia muito. Você chegou lá para dar aula, no meu caso, língua inglesa para a maioria. E aí eu estou lá dando aula, o aluno está fazendo tarefa de língua portuguesa ou história, sei lá, é outro conteúdo. Quando você faz isso, você perde totalmente seu foco. Eu escuto com frequência o aluno falar, mas eu tô ouvindo. Você na verdade não tá ouvindo. Você tá só ali. É só igual essa musiquinha aí de fundo, que eu sempre deixo a musiquinha tocando. A música tá tocando, beleza. Mas você tá ouvindo ela aí. Só você não tá prestando atenção nela. Então se ela tá falando inglês e português é a mesma coisa. Porque o seu foco não está ali. Não está nesse ponto. Então por mais que você diz que está escutando o professor, você não está prestando atenção no seu professor, tá? Principalmente se são matérias um pouco mais complicadas para se entrar na nossa cabeça, né? Igual eu falei aí do conteúdo em pirâmide. Então se o professor de química tá lá explicando química e você tá fazendo uma tarefa de matemática, os conteúdos eles se invertem na sua cabeça, aí você não vai aprender nem matemática nem química. Então, o que é o certo? Estudar a matéria que você está realmente estudando. Então, se o professor de geografia entrou na sala, é geografia. Se você está estudando filosofia, a aula é filosofia. Então, você tem que estar 100% focado nisso. E isso vale também para você estudar em casa. Então, aquilo que você coloca para ser o seu conteúdo é isso. E aí volta na anterior, né, sobre você utilizar as redes sociais. A pessoa vai estudar e de repente ela vai na rede social. A mente ela pula pro outro lado. Quer aprender uma coisa, de repente tá aprendendo outra coisa. Na verdade nem aprender, né? Porque vídeos curtos eles não fazem absorver conhecimento. Você acaba se perdendo ali no que você está fazendo, certo? E isso é muito perigoso. E é isso, tá? Acabou alongando um pouquinho aí essas outras 7 partes, mas elas são fundamentais para a nossa linha de estudo.
o estudo é para ser orientado, né? Esse é o nome da disciplina aqui. Então realmente eu tenho que orientar vocês nas coisas que devem ser certas ou erradas quanto aos seus estudos. Então, assim, se puderem voltar, não precisa me ouvir tudo de novo, mas só de você parar na tela, nessa tela aqui, ó, só de você parar nessa tela aí e ficar vendo um pouquinho, já é alguma coisa, porque isso pode te auxiliar demais na hora de idealizar, de pensar, de ver como é que está sendo a sua vida de estudante, ok? Eu espero que levem muito a sério, porque isso aqui é a garantia de um futuro muito melhor para você, tá? Eu gosto sempre de dizer que o estudo, ele por si só não garante que você vai ter uma vida boa, uma vida tranquila, mas as chances de dar certo é muito maior, Então não é uma faculdade que vai te garantir, nossa, a faculdade me garante um futuro tranquilo, não, mas a sua chance aumenta e aumenta muito, tá? Usando o exemplo básico, é como se fosse um caçador. O caçador vai para a floresta caçar, e ele leva um arco e flecha. Ele pode conseguir matar um animal, com certeza. Só que se ele leva o arco e a flecha, se ele leva uma espingarda e mais uma outra arma normal de mão, a chance aumenta. Ele vai ter uma chance muito maior, porque o arco e a flecha, ele vai atingir determinadas presas, né, determinados animais, e eles têm que estar numa determinada distância. Já com outras armas, não, ele vai ter uma chance maior. Então, o mesmo vale para os nossos estudos. Não quer dizer que a pessoa que tem faculdade tem garantia. E também não quer dizer que a pessoa sem faculdade está sem garantia. O que acontece é que quem tem um estudo mais aprofundado tem uma chance muito maior de se dar bem. Ok? Hoje ficou grande a aula, hein? Meu Deus, desculpa. Mas são coisas que devem ser ditas, e é melhor ser ditas agora do que depois falar que ninguém te avisou, né? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Agradeço de coração a todos vocês. Me perdoe se ficou muito cansativo, mas é isso. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo final de semana, quem estiver assistindo, e uma ótima semana se você estiver assistindo no meio da semana. Valeu, tchau, muito obrigado e falou.